Shalom, Rabino. É uma pergunta aqui importante. Qual a legitimidade do Estado de Israel diante da Torá? Shalom. Uma pergunta muito boa e muito crucial. Nós temos hoje em dia grande divergência entre grupos e rabinos acerca desse tópico. Alguns, como por exemplo o Rabi Yoel Teitelbaum Satmar, escreveu o livro Gahalei Esh, e nesse livro ele derruba muita tese sobre, trata principalmente do assunto de Behirot, ou seja, votação para políticos na terra de Israel, no Estado de Israel, e dizendo que as pessoas caem em extrema heresia. Nós temos que lembrar algumas coisas importantíssimas nesse assunto. Primeiro, esse livro aqui é um livro do Ramchal. O Ramchal, ele é muito importante para esse tipo de assunto. Primeiro, porque ele trata sobre do que foi o nosso exílio, do que é o nosso exílio, porque ainda não terminou. Temos que ter consciência disso, apesar de termos o Estado de Israel. E temos que entender uma coisa, que no Tratado de Sanedrin, no Perek Helek, está bem escrito, está bem claro, que quando for a época perto da vinda do Mashiach, a verdade vai se fazer adarim, rebanhos e rebanhos. Ou seja, rebanho significa, rebanho em hebraico é eder, mas rebanho também vem da palavra ne'edar. Ou seja, a verdade estará desaparecida, ou a verdade se fará adarim, rebanhos. Ou seja, em cada lugar você vai encontrar um pouco dela. Então não podemos de forma nenhuma desmerecer o que escreveu Rabi Yoel Teitelbaum Satmar, porque realmente o que ele escreveu ali está certo. Votar, escolher pessoas que não guardam Torá e que às vezes estão dispostas a sacrificar vidas de alguns judeus para um propósito maior, como foi o caso do próprio Eli Cohen, que foi o espião de Israel na Síria, é grave. Nós estamos proibidos praticamente de fazer votação para votar em pessoas que não são pessoas que guardam o Torá. Por outro lado, o assunto que é o Estado em particular, o Estado em si. Dizer que é um Estado judaico, não. Claro que não. Mas, por outro lado, temos que ver também outra questão. Quando os judeus retornaram da Babilônia, quem veio para a terra de Israel? Se nós abrimos o capítulo 4, no Tratado Kiddushin, nós vemos ali uma lista de pessoas, todas de origem problemática. A grande quantidade de pessoas que profanavam Shabbat, nós encontramos no próprio Tanakh, no livro de Nehemiah e Ezra, que eles traziam coisas e foram barrados nas muralhas. Isso foi no Shabbat. Então nós entendemos que o Estado ali começou com pessoas que tinham falta de conhecimento e que não guardavam a Torá como precisa. Não é motivo para nós nos desfazermos da questão do Estado de Israel. Nós temos um Estado, podemos aperfeiçoá-lo, devemos aperfeiçoá-lo, e não pensar de forma nenhuma que é um lixo que tem que ser jogado fora, que tem que esperar o Mashiach. Como que o Mashiach vai vir se não tem o povo reunido? Como que o Mashiach vai reinar se não tem sobre quem reinar? Então, por um lado, nós encontramos aqui a verdade na Aseta Adarim. Ela está realmente um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando você procura os alunos do Rav Kook, você entende que realmente as coisas têm motivo de ser de acordo com o que eles apregoam nesses livros aqui. Por favor, mostrem as câmeras. Esses livros aqui são toda a filosofia Kook, a filosofia do sionismo religioso. Claro, muita coisa aí a pessoa tem que entender,
Na'aset adarim adarim. Não é tudo que você tem que aceitar. Quando você entra nesses livros aqui de Maharal, o Maharal, ele viveu lá pelo ano 1500. E ele escreveu coisas aqui que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. De onde? Ele simplesmente pegou Agadot, pegou Midrashim, pegou anedotas dentro do Talmud e explanou, explicou como será a nossa redenção. Deixou bem claro, não vai começar daquilo que você pensa que deveria ser. Palavras parecidas escreveu sobre isso Rabi Eliyahu Hassid, o famoso Gaon de Vilna. E parecido com as coisas que ele escreveu, há um escrito do Baal HaTanya, do próprio Rebbe que fundou o Chabad, que infelizmente desapareceu quando chegaram os primeiros Chabadnikim em Hebron. Que todo o processo de redenção do povo de Israel ia começar através de pessoas que não guardavam Torá, que não guardariam Torá. Então o que nós temos hoje? Nós temos um Estado, Baruch Hashem. Temos que agradecer a Deus por isto. E esse Estado, ele pode não ser exatamente aquilo que nós desejávamos que fosse, mas nós podemos fazer com que ele venha a ser. Aos judeus que não são praticantes e têm medo que o Estado de Israel venha a ser um Estado islâmico, parecido com o Estado Islâmico, ou parecido com o Irã, ou parecido com o que acontece na Arábia Saudita, não, vejam que a Torá é totalmente diferente do que eles têm lá. A Torá é totalmente diferente. A Torá não vai pegar um casal de gays fazendo sexo em praça pública ou em jardinzinhos à noite e já vai julgar ou condenar à morte. Primeiro, tem que ter um aviso. E segundo, tem que ter duas testemunhas. As duas testemunhas têm que elas mesmas ver a si próprias. Não é condenar de um lado para o outro de uma forma tão simples. É tudo bem razoável na Torá. A Torá faz de tudo para salvar vidas. O Sanedrin, se condenava alguma pessoa dentro de 70 anos, era tido como um Bet Din que derramador de sangue. Portanto, não tem nada a ver. Não tenham medo. Aos judeus não praticantes, não tenham medo de um país de halakha. E aos judeus que querem melhorar o Estado de Israel, não tenham medo. Nós temos que estar dentro. Nós temos a obrigação de servir as Forças Armadas de Israel. Servir no Tzahal é praticamente uma mitzvah para nós. Nós temos obrigação de defender o que é nosso, defender a nossa terra, progredir e não ficar com um pensamento retrógrado. Mas tem as três promessas, os três juramentos. Sheloshet Shavuot. Sheloshet Shavuot, meus caros, é Dirash. Está em Tratado Ketubot, página 101, no lado A. Quando nós abrimos, nós percebemos uma coisa bem simples, que aqui nós não temos nenhuma promulgação de halakha. Todas essas Shavuot, além disso tudo aqui, a Girsá do Talmud não é tão simples. E sobre isso já respondeu o Rav Kook. Resposta muito sábia. Além do que, eu volto e repito, daqui não foi promulgada halakha nenhuma. Então, Neturekata, Satmar, Ratzfeld, grupos que são antagônicos ao Estado de Israel. Nós temos algo em nossas mãos. Na época dos Hashmonaim, o Estado de Israel foi considerado um Estado, um reino que retornou às mãos do povo judeu? Foi. Estava em melhor situação do que isso aqui? Não. Portanto, qual o problema que o Estado atual não seja reconhecido por nós como uma dádiva de Deus? Cabe a nós pegar o que temos em mãos e melhorar. E eu digo que alunos de Yeshivot têm que ser os primeiros a servir no Tzahal. Porque toda pessoa que interrompia entre Tefilin da mão e Tefilin da cabeça, na época de Yehoshua, ele mandava sair da linha de frente. Ou seja, são as pessoas que cumprem Torá como precisa, que precisam estar engajados na defesa de nossa terra, de nosso povo, na terra de Israel. E disso aí, o Mashiach vai aparecer e vai encontrar o povo já em sua terra. Shalom, obrigado.